como é o processo da polinização? Na nossa capacitação tecnológica sobre o bioma cerrado, vamos ver como o transporte de sementes pelos insetos é importante para o povoamento da região. Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo, sou pesquisador da Universidade de Brasília e hoje eu vou falar para você sobre a importância das interações ecológicas, com foco, então, nos polinizadores das espécies arbóreas do bioma cerrado. Para começar, gostaria de falar essa frase do ecólogo Daniel Jensen, em que ele diz que o pior tipo de extinção é a extinção das interações ecológicas. Vamos ver ao longo dessa aula se conseguimos entender mais o que ele quis dizer com isso. Primeiramente, vamos definir o que é polinização. De maneira bem simples, polinização é a transferência de pólen de uma flor para outra. E o grão de pólen, o que é? Cada grão de pólen, então, é um esporo, um tipo de esporo, contendo células reprodutivas masculinas. E a polinização, então, ela é uma etapa que antecede a fecundação e a formação de frutos e sementes. Como você pode ver aqui nessa figura, então, temos uma flor produzindo pólen. Esse pólen vai ser transportado até a parte feminina de uma outra flor, onde vai ocorrer a fecundação, a formação de sementes, que dará origem a uma nova planta e assim fecha o ciclo de vida dessa planta. Mas quais fatores favorecem a polinização, esse transporte do pólen de uma flor para outra? Lembrando então que as plantas elas não se movem, elas precisam de algum auxílio para que esse transporte seja feito. Temos então o auxílio dos agentes polinizadores. Esses agentes polinizadores podem ser meios físicos, como vento, água, gravidade, ou meios bióticos, como insetos, aves, mamíferos. Vamos ver cada um deles. Primeiramente, a polinização pelo vento, que tem o nome técnico de anemofilia. Quais características podemos esperar de uma flor que seja, então, polinizada pelo vento? Aqui temos a figura, talvez, de uma das plantas mais conhecidas que seja polinizada pelo vento, que é o milho. Como é a flor do milho? São flores pequenas, sem atrativos, sem cor, sem odor, sem néctar. São flores unissexuadas, ou seja, temos aqui a flor masculina, que produz grão de pólen, e aqui a flor feminina. Então, o cabelo do milho seria a flor feminina. Outra característica importante de plantas que são polinizadas pelo vento é que elas produzem uma grande quantidade de pólen. A polinização pelo vento ela ocorre ao acaso. Então, é preciso que essas plantas produzam uma grande quantidade de pólen para que ele chegue na flor correspondente. E no bioma cerrado, esse tipo de polinização ele é mais comum em plantas herbáceas, em áreas abertas, como nos campos. Então, por exemplo, como você pode ver na figura, temos aqui a imagem de um campo limpo na Serra do Cipó, com extrato graminoso forrando praticamente toda a região. E ali em cima, alguns exemplos de plantas do cerrado que são polinizadas pelo vento, como o capim-flechinha, uma gramínea bastante comum em áreas de savana e também de campo. E também temos a conhecida como barba de bode, Bulbostyllis, que é da família Ciperácea. Também são plantas polinizadas pelo vento. E agora, a polinização por animais, que tem o termo técnico de zoofilia. Quais são as características, então,
que a gente espera de uma flor que seja polinizada por animais. Veremos que são flores com morfologia muito mais complexa do que aquelas polinizadas pelo vento. Há uma série de adaptações que coevoluíram das interações flora-fauna, como veremos, e tem também diversas características que atraem os animais, como cores chamativas, odores, guias de néctar. E essa flor também está oferecendo recompensas, então, para esse animal que está indo polinizar a flor, como néctar, pólen, óleos, local de abrigo e também local para cópula. Ou seja, muitos insetos procuram as flores como ponto de encontro para copular. Vemos aqui nessa figura um exemplo de interação inseto, polinizador e flor, um exemplo bastante específico, que é essa orquídea do gênero Ophrys. Ela não ocorre aqui no bioma cerrado, mas é um gênero bastante... que tem uma interação bastante específica, que é uma flor que imita a fêmea da vespa. Então, a vespinha vai lá, toda inocente, achando que tem uma fêmea, que a flor é uma fêmea, e acaba, então, polinizando a flor dessa orquídea. Ou seja, a orquídea está manipulando a vespa para que ela faça o serviço de polinização. Temos nesse exemplo aqui embaixo também um beija-flor visitando uma flor que tem o néctar, um formato tubular, em que o néctar se encontra lá no fundo, e quando ele chega para beber esse néctar, as anteras da flor encostam aqui na cabeça do beija-flor e os grãos de pólen ficam grudados. Então também é uma interação bem específica, de acordo com a morfologia do polinizador e da flor. Vou falar agora para você sobre os principais grupos de visitantes florais que ocorrem no bioma cerrado. Primeiramente, temos a ordem de insetos Orthoptera, ordem dos grilos, dos gafanhotos, dos louva-deuses. Bem, esses insetos, a maioria deles são predadores de outros insetos, mas eles também visitam flores para se alimentar de pólen e podem acabar fazendo serviço de polinização. Aqui apenas alguns exemplos. Um grilinho visitando o pau-santo, aqui uma Hera coriácea, e aqui uma esperança visitando essa malvácea, que é uma pelteia, uma flor bastante bonita que tem no cerrado. Outro grupo de insetos importante na polinização das flores é o grupo dos besouros, a ordem Coleóptera. O grupo dos besouros é a ordem de insetos que tem o maior número de espécies. Então, é um grupo riquíssimo. Aqui também, para ilustrar algumas espécies que ocorrem no cerrado, algumas flores que ocorrem no cerrado. E é muito comum também a gente ver besouros copulando, então, nas flores. Como falei para vocês, flores são locais atrativos para os insetos copularem. Então, temos aqui uns besourinhos visitando uma Mataíba guianensis, que é uma espécie de mata de galeria, e da mesma família do guaraná, por exemplo. Há uma relação bastante forte e antiga dos besouros com a família Anonácea, que é a família da pinha, do araticum. A família Anonácea é uma das famílias de angiospermas mais antigas. Estima-se que elas surgiram por volta de 130 milhões de anos atrás. Então, desde o início do surgimento das plantas, os besouros vêm interagindo com as espécies dessa família. Então, aqui apenas para exemplificar, temos o araticum, a nona crassifólia, temos a imbira e temos também a pimenta de macaco, todas as espécies da família Anonácea. Outro grupo importante de polinizadores
é a ordem Lepidoptera, que é a ordem das borboletas, das mariposas. Aqui também apenas para exemplificar algumas espécies que ocorrem no cerrado. Essa aqui está visitando uma Serjânia. Serjânia é uma sapindácea e é uma espécie importante para a produção do mel de cipaúva. Quem conhece produção de mel deve conhecer essa flor. E aqui algumas espécies de árvores importantes e bem conhecidas do bioma cerrado, que são então polinizadas por Lepidoptera, principalmente as mariposas. Então temos aqui a mangaba, é uma espécie polinizada por mariposa. Temos também o guatambu do cerrado, que é uma espécie bastante comum. E temos também o genipapo de cavalo, que é um fruto saborosíssimo, embora ainda pouco conhecido por nós. E finalmente chegamos na ordem de insetos que tem o papel como polinizadores mais importante, a ordem Hymenoptera, que contém as abelhas, as vespas, as formigas. As abelhas são o grupo de insetos mais evoluídos em termos de polinização. Existem abelhas de diferentes formatos, diferentes tamanhos, e elas visitam uma grande variedade de flores. Então aqui também alguns exemplos de espécies que ocorrem no cerrado, de abelhas, de uma formiga e vespa. E aqui algumas espécies de árvores, então, do bioma cerrado, importantes que são polinizadas por abelhas. A primeira delas é o baru. A família leguminosa é uma família muito importante no bioma cerrado e a maioria delas é polinizada por abelhas. Elas têm uma relação bastante forte com as abelhas. Temos também aqui a Birsonima, os muricis, tem várias espécies de murici no cerrado, também polinizadas por abelhas. Temos aqui plantas da família Myrtácea, que são plantas também importantíssimas para as abelhas, do ponto de vista também de produção de mel. E todas as plantas dessa família também são plantas frutíferas, plantas que alimentam a fauna. Então temos aqui, por exemplo, essa árvore bonita aqui, a Eugênia disentérica, a cagaita, uma flor polinizada por abelha. E temos aqui também a flor da gabiroba, que é um fruto delicioso. Temos aqui em cima também uma planta bastante comum, que é a micônia, né? São as pixiricas. Também são bastante visitadas por abelhas. E aqui embaixo temos um exemplo bem interessante de interação específica, então, de polinizador e flor, que é o caso das figueiras. Não sei se você já viu a flor de um figo. Você já viu flor de um figo? Provavelmente não. Por quê? Porque a flor do figo ela não se abre, ela não está à mostra, mas ela está fechada. Então, como que um polinizador vai acessar essa flor que está fechada dentro de uma estrutura chamada sicônio para, então, polinizar as pequenas flores que estão dentro dessa estrutura? Existe um grupo, né, de vespas pequeniníssimas que conseguem, então, entrar nessa estrutura chamada sicônio e lá dentro ela, então, vai fazer a polinização dessas minúsculas flores que ficam ali encerradas. Então, provavelmente, se você já comeu um figo, você já comeu, então, restos de ovos e larvas de vespa. Não tem problema nenhum. Passando agora para o grupo dos vertebrados. Temos o grupo das aves. A principal delas, então, são os beija-flores. No mundo inteiro, existem cerca de 300 espécies de beija-flores. Todas elas estão associadas com flores. No bioma cerrado, existem cerca de 20 espécies de beija-flores. Aqui, então, algumas plantas
bastante comuns que são visitadas por beija-flores no Cerrado. Temos aqui o Eupetomena, que é o beija-flor tesoura, uma espécie de beija-flor bem comum, visitando a bate-caixa, a Palicúria rígida, é uma planta bem comum no Cerrado. Outras plantas que eles procuram bastante são plantas do gênero Inga, os ingás, que também produzem frutos comestíveis. E nas savanas, eles procuram muito os pau-terra, as voquísia, principalmente o gênero voquísia. Mas também, além dos beija-flores, temos outras aves que também visitam flores à procura de néctar, de alimento. Aqui temos um exemplo, então, aqui embaixo, de uma fêmea da pipira preta, Tachyphonos rufus, visitando uma flor do piqui. E dentro do grupo dos vertebrados, temos agora os morcegos. Morcegos são animais que têm um preconceito muito grande na sociedade. Existe uma série de histórias, de mitos envolvendo esses animais, mas são animais importantíssimos para as plantas, tanto em termos de polinização quanto de dispersão de sementes, como veremos em outra aula. Temos aqui, então, por exemplo, uma espécie de morcego que ocorre no Cerrado, que é o Platyrrhinus lineatus, visitando uma flor do jatobá, que é essa flor que está aqui na foto. E também os morcegos são importantes polinizadores do tão famoso pequi. Então vemos duas plantas muito importantes, tanto do ponto de vista econômico quanto cultural, sendo polinizadas pelos morcegos. Como diria a professora Angélica Brecht, da Rede de Sementes do Cerrado, o que seria dos goianos sem o morcego? Eles ficariam bastante tristes porque não teriam, então, piqui. Aqui nesses gráficos está mostrando alguns estudos que foram feitos no bioma cerrado, comparando os modos de dispersão, e que foi verificado, então, que a maioria das espécies, a grande maioria das espécies do bioma cerrado, ela é, então, polinizada por insetos. E nesse outro estudo aqui, ele verificou, então, que 50%, só 50% da polinização é realizada pelas abelhas. Então, você vê o papel importantíssimo que as abelhas, os insetos, têm para a polinização das plantas do cerrado. Bom, vou falar para você agora um pouco sobre polinização e conservação. Estamos vendo que os polinizadores são peças fundamentais para a reprodução das plantas do bioma cerrado. Porém, esses polinizadores estão ameaçados. Quais são as causas, então, dessa ameaça? A principal delas é a fragmentação de habitat, seguida também do uso exagerado de agrotóxicos nas culturas. Temos também monoculturas e mudanças climáticas, então, afetando os serviços dos polinizadores. Vemos aqui, então, nesse mapinha do bioma cerrado, esse aqui é um mapa do desmatamento no bioma cerrado, em que, em verde, estão as áreas ainda preservadas, e em amarelo, o que já foi. Então, vemos que o cerrado está todo fragmentado, estima-se que cerca de 50% já se perdeu. Então, é uma coisa séria que está acontecendo. Diversos estudos têm mostrado que a agricultura intensiva ela é um fator-chave na perda da biodiversidade de polinizadores. Vemos aqui, por exemplo, nessa figura, uma agrofloresta. Uma agrofloresta é um ambiente de alta complexidade e alta diversidade de polinizadores. Quando passamos para uma monocultura, por exemplo, aqui uma monocultura de soja, é um ambiente de baixa complexidade e, logicamente, tem baixa diversidade de polinizadores. Alguns estudos têm mostrado também que,
Quanto mais distante uma cultura estiver de ambientes naturais, menor a taxa de visitação de polinizadores e menor a produtividade. Então, vemos aqui nessa curva que quanto mais distante a cultura estiver de um ambiente natural, como florestas, fragmentos preservados, menor será a taxa de visitação dos polinizadores. Consequentemente, haverá menor produtividade. E tem estudos mostrando também que cerca de 75% das 115 principais culturas mundiais depende de animais polinizadores para a produção de frutos e sementes. Então você vê que os polinizadores têm um papel importantíssimo também na agricultura. Concluindo então essa aula, vimos que tanto as plantas nativas do bioma cerrado como a agricultura necessitam de uma diversidade funcional dos polinizadores. Eles precisam dos serviços dos polinizadores. Então, eu vou deixar aqui para você 2 perguntas para que você possa refletir com mais calma depois. Uma das perguntas é: como conciliar produção de alimentos e manutenção dos serviços dos polinizadores no bioma cerrado? E a outra pergunta: como integrar conhecimento científico e práticas de conservação no bioma cerrado? Bem, era isso que eu tinha para falar nessa aula. Deixo aqui o meu contato. Muito obrigado.